Paz do Senhor, juventude, Deus abençoe todos vocês. Eu sou o pastor Suetônio e estamos aqui para mais uma aula. A paz do Senhor, juventude, eu sou a Kátia e é um prazer muito grande estar aqui para mais uma aula. A paz do Senhor, jovens, eu sou a Débora e é um prazer estar aprendendo com vocês em mais uma lição. A paz do Senhor, jovens, meu nome é Gustavo. É um prazer estar com vocês nessa lição da EBD. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, no estado do Espírito Santo, Brasil. E você também que está aqui pela primeira vez com a gente, participando dessa aula, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Você que está assistindo essa aula, curta esse vídeo, compartilhe com mais alguém. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que você aprendeu. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as novas notificações. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11. Estamos estudando sobre a vida de Davi e o título da nossa lição é Davi no lugar errado e na hora errada. Senhor meu Deus, neste momento eu quero em primeiro lugar te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que estamos aqui, Senhor, sendo o teu instrumento para ministrar a tua palavra nessa lição tão maravilhosa, que o Senhor possa falar profundamente nos corações dos nossos jovens. Senhor, fica conosco, Senhor, nos usa, Senhor, entrego em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Pai jovens, meu nome é Evelyn e hoje a gente vai fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Samuel, no capítulo 11, os versículos 2, 4, 5, 14 e 15. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E, entrando ela e ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse, pejada estou. Agora os versículos 14 e 15. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Tchau! Davi era admirado, seguido por toda uma nação, salmista inspirado pelo Espírito Santo e respeitado por sua integridade e dependência divina. Assim era o rei Davi, quando cometeu um adultério com Batseba. É sobre isso que nós vamos estudar. Podemos considerar o pecado de Davi como uma simples fraqueza ou imperfeição? Como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante de Deus? O fato de ser um servo fiel a Deus nos isenta do pecado? Que nós possamos crescer e aprender com a palavra de Deus. Bem, o tópico de número 1 da lição diz aí sobre o erro de Davi no lugar errado, na hora errada. E a Bíblia não só fala das virtudes, da fé, do heroísmo dos seus personagens, dos homens de Deus, mas também mostra os seus erros, mostra os seus pecados, suas falhas, para que possamos aprender e não cometer os mesmos erros. O maior erro de Davi, aliás, ele teve vários erros, mas a queda ao pecado de Davi foi omisso. Por quê? Porque Israel estava em guerra, na peleja contra os filhos de Amon, na cidade de Rabá. Davi optou não ir na batalha, não ficar do lado do exército. Ele preferiu ser omisso em suas obrigações reais. O clima lá estava muito tenso, todos estavam envolvidos, mas Davi preferiu ficar em busca, tendo uma postura incoerente de relaxamento em busca de prazeres. O pecado de Davi não começa ali com Batseba. Quando lembramos dos pecados de Davi, a gente
gente sempre lembra de Batseba. Mas o pecado de Davi não começou ali. Ele começou quando a Bíblia fala que era um tempo de reis estarem de frente à guerra. E ali Davi, ele não seguiu o que o Senhor pedia pra ele fazer. Davi recuou e quis ficar em casa, que foi aí que ele teve o tempo ocioso dele, que foi quando ele viu Batseba e ali a desejou, alimentou esse desejo, a viu, mandou buscá-la, mesmo sabendo que ela era casada. E aí foi o maior erro de Davi. Ele estava no lugar errado, onde Deus não colocou pra ele estar. Ele deveria estar em frente à guerra, mas ele ficou em casa e ali ele abriu brechas para que a tentação viesse e assim ele cedesse ao pecado. A paz do Senhor, jovens! Estamos aqui com o Alisson, Se Davi caiu estando no lugar errado e na hora errada, o que nós aprendemos com isso nos dias de hoje sobre as nossas escolhas e os lugares que nós frequentamos? bom, diferente de Davi, nós precisamos posicionar, né, guardar nossa mente, nosso coração e evitar, né, as oportunidades que nos levam a cair em pecados, em situações que vão fazer a gente pecar contra Deus, né, e contra o nosso próprio corpo, contra outras pessoas também. Uau! Gabaritou, hein? Estamos aqui com a Emily. Se Davi caiu estando no lugar errado e na hora errada, o que nós devemos aprender com isso hoje sobre as decisões e os lugares que frequentamos, principalmente quando ninguém está olhando? Nós podemos aprender com isso que é muito importante que nós estejamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, cumprindo a função que nós devemos cumprir. Ele deixou de cumprir a função dele como rei e por isso houve consequências. Ele esteve sujeito a um erro. Isso foi por uma insensatez, uma decisão errada. A paz do Senhor, jovens! Estamos aqui com o Janderson, se Davi caiu estando no lugar errado e na hora errada, o que nós hoje devemos aprender com isso sobre os lugares e as decisões que nós escolhemos diariamente, principalmente quando ninguém está olhando? creio que a vigilância, né? Tem que haver vigilância, tem que haver vida com Deus, né? Tem que haver temor ao Senhor, tem que haver vida de oração, vida de busca diariamente ao Senhor, né? Para que o Senhor nos capacite a não cair em tentação, a não estar em ambientes que pode nos levar a ser tentado e pior, cair no pecado. Então temos que ter o temor do Senhor, que isso nos livra do mal. A palavra de Deus afirma isso, ela é bem enfática, o temor do Senhor nos livra do mal e a busca diária que gera temor. Conhecer a palavra, estar em oração, jejum, tudo isso gera temor em nosso coração e nos livra do pecado, que é toda a maldade, né? Que é aquilo que vai trazer a ira de Deus contra nós e isso é a pior coisa que o ser humano pode sentir e ter, né, sobre a sua vida. Mas o melhor de tudo é temer o Senhor, para que todo mal seja desviado de nós e nós possamos trilhar o caminho até o céu. 3 pontos que a lição destaca é a ociosidade, a omissão e a falta de vigilância. Ociosidade sobre ele não estar cumprindo uma obrigação que era dele. Está governando uma nação, está de frente para a guerra com seu exército, que é uma obrigação de qualquer rei naquele tempo. Toda a ociosidade leva à omissão. Não veja Davi nessa história. Veja você, se coloque no lugar dele. Nós hoje nos colocamos no lugar de Davi, somos omissos contra as nossas obrigações, porque a igreja ela enfrenta guerras em todas as áreas. E como é o nosso posicionamento hoje? Você provavelmente participa de ministérios na igreja, sabe de suas obrigações. Com certeza você recebeu um chamado de Deus como Davi recebeu. Como você tem se posicionado tudo isso que Deus tem falado sobre você? Você tem sido aquela pessoa que vive falando de promessas, mas não vive o cumprimento de nenhuma delas? Ou só vive do passado? Isso é muito importante, porque todos nós iremos prestar conta diante de Deus de tudo que nós fazemos, as nossas obrigações, né? Que é aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a falta de vigilância é porque ele não estava andando com Deus. Se ele estivesse alinhado com Deus, com certeza ele estaria na guerra naquele momento, até porque a Arca da Aliança também estava na guerra. Era o lugar onde Deus estava. A representação da santidade de Deus, da majestade de Deus. Se ele estivesse alinhado com Deus, andando no Espírito, com certeza ele estaria com o coração mais inclinado para fazer a vontade de Deus. Davi, ele baixou a guarda. Um homem que demonstrava uma carência de Deus, que amava a Deus, um homem tão admirado, ele errou, ele pecou. E nessa história, em nenhum momento encontramos Davi tentando voltar atrás ou repensando sobre esta sequência de erros e pecados. Em nenhum momento nós encontramos Davi tentando parar com isso, voltar atrás, não avançar nisso. Mas nós vemos exatamente ao contrário, ele se aprofundando
cada vez mais. Nós temos que vigiar. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, das oportunidades, das bandejas. Deixar de vir para a igreja, por exemplo. Deixar de fazer a obra do Senhor para optar só ficar em casa. É uma oportunidade, porque hoje nós temos as telas dentro do seu quarto, ali sozinho. Você tem oportunidade ali de pecar contra o Senhor. Precisamos estar em alerta. O inimigo não vai perder a chance de traçar um plano que você está dando brechas. A gente vê que Davi, ele deu brechas para isso. E quando ele invade, perde o controle. Se perde o controle, você vai pecar mesmo. Não vai ter a consciência que está errado. Naquele momento ali, você vai querer, mesmo sabendo que é pecado, vai pecar. Então nós aprendemos isso, que nós temos que vigiar. Nós temos também que orar constante, para não perder o controle. Em Tiago 4, verso 7 diz, para submeter a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Essas oportunidades nós não podemos dar. Nós temos que procurar também ocupar, fazer a obra de Deus. Não ficar ocioso, despreocupado com sua missão. Que a nossa missão aqui na Terra seja em qualquer área. Nós temos que cumprir o ID de Jesus. Que seja na escola, que seja no seu trabalho, que seja dentro da sua casa. Você procurar fazer as coisas do Senhor, procurar dar exemplo e não dar essa brecha para o inimigo. Davi, ele flertou com a tentação. Ele brincou com coisa séria, ele deixou-se levar por essa situação, por essa visão que ele teve inesperada, vamos dizer assim. Subiu no terraço, olhou, viu ali uma mulher se banhando, teve consciência de quem era aquela mulher, que era uma mulher comprometida, e de um homem valente que foi Urias. Mesmo assim, ele flertou com o pecado e avançou nesse propósito. De acordo com o que está na nossa lição, no ponto 3, flertando com a tentação, eu acho muito interessante o que cita aqui. Tempo de mar calmo requer muito cuidado com os perigos mais sutis. Printa isso, guarda isso pra você. Isso é muito importante porque é nesses momentos que o diabo vai achar oportunidades para plantar sementes na sua mente para que você possa cair. A palavra flertar significa aproximar-se de algo, interagir com algo de forma que possa levar a resultados indesejáveis. A verdade é que nós temos a ideia de que uma vez que nós vencemos o pecado, nós nunca mais iremos cair nele. E nem sempre o diabo vai vir por novos caminhos. Geralmente ele vem por lugares onde você deixou de vigiar pelo fato de achar ter vencido. Por essa falta de cuidado, por essa falta de zelo com a sua vida espiritual, o diabo vai atacar naquilo. E a Bíblia diz, abstende-vos de toda a aparência do mal. Fugir da aparência do mal é você deixar de mexer no Instagram sabendo que você vai se distanciar do lugar da oração, da leitura da palavra. Fugir da aparência do mal é você parar de ficar isolado no seu canto, alimentando sentimentos de tristeza, de ansiedade, depressão, porque são pequenas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia que vai abrindo brechas para que o diabo possa atuar. Então, se o teu olho te faz pecar, corta. Se tua mão te faz pecar, corta. Porque é melhor você entrar no céu sem o teu membro do que pro inferno com ele. Essa história de Davi, essa situação, é um exemplo que não deve ser seguido jamais. Quando Davi soube que Batseba estava grávida, só foi morra abaixo. Um pecado levando ao outro. Então aqui, como vencer as tentações, a gente vê que Davi tem muitos exemplos para aprendermos a ter Deus em nossas vidas. Nós vemos os erros de Davi, os pecados, mas só que ele nos alerta e prepara para que possamos não cometer tais erros. Todo pecado confessado, eles são perdoados. Porém, não está isento às suas consequências. E a gente vê isso muito claro nessa história de Davi. E essas consequências respingam também em outras pessoas, como aconteceu com o filho de Davi ao nascer. Depois a gente vê a história de Davi sobre a sua família. Nós temos que pensar que quando cometemos erros, somos prejudicados e também outras pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós amamos, são também prejudicados. Então nós temos que aprender com essa história toda que precisamos sim e estamos sim dependentes do Senhor para nos conduzir.
A paz do Senhor, jovens! O meu nome é Luana e nós estamos aqui para mais um Você Sabia? E hoje vamos falar sobre Davi, no lugar errado e na hora errada. Davi não caiu por acaso, é porque ele não estava onde deveria estar. Em tempos de guerra, ele ficou em casa. Era um dever do rei ir para a batalha, mas Davi escolheu ficar no conforto da sua casa. E essa foi a porta de entrada. Ou seja, ele estava ocioso, vulnerável e despreparado espiritualmente. Foi aí que ele viu Betseba. E em vez de virar o rosto, alimentou o desejo dele. E aí, foi só ladeira abaixo. O olhar virou cobiça. A cobiça virou ação. A ação virou mentira. A mentira virou assassinato. E o assassinato virou consequência. Ele tentou esconder o erro. Mas o pecado que você cobre, Deus descobre. Mas o pecado que você confessa, Deus perdoa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas até mesmo ele caiu. Isso nos mostra que ninguém está acima da tentação. Quando não vigiamos, oramos e obedecemos, nos tornamos alvos fáceis. Mas há uma verdade ainda mais poderosa. A tentação pode ser vencida com vigilância, oração e total dependência de Deus. Você pode escolher o caminho certo antes de cair. Davi pagou um alto preço e a família dele nunca mais foi a mesma. O trono dele nunca mais foi o mesmo, mas a misericórdia de Deus o alcançou no fundo do poço. O arrependimento sincero abre um caminho para o recomeço. E foi aí que ele escreveu o Salmo 51, rasgando a alma diante de Deus. E assim foi perdoado, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, jovens, não esqueçam, o pecado te chama quando você para de obedecer. Permaneça no campo de batalha, onde não há missão, há distração. E aonde há distração, nasce a queda. Para finalizar, fica essa reflexão para vocês. Um coração fora da vontade de Deus é um terreno perfeito para o pecado destruir tudo. Fique no centro da guerra. É lá que Deus te guarda. Foi isso, jovens. O nosso Você Sabia. Tchau! Parece que houve assim um apagão na vida de Davi, essa história. Ele perdeu a noção, de repente endureceu o coração ao pecado, ficou endurecido, deixou-se levar, perdeu a sensibilidade, perdeu e foi só se aprofundando no erro e no pecado. E depois de tudo isso, como Davi então reconheceu o seu pecado e se arrependeu? Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter contornado ali o seu erro antes, mas não, ele primeiro tirou o valente dele da guerra e depois, não conseguindo o que ele queria, mandou matá-lo e foi um pecado atrás de outro pecado. Ele só se arrependeu verdadeiramente quando o Senhor mandou o profeta Natan falar com ele, que foi quando ele escreveu o Salmos 51. Ele confessa: pequei contra o Senhor. Ele não se justificou ali, ele confessou e se quebrantou diante de Deus. Foi um clamor sincero de perdão. E aí, a resposta à tentação não é ignorar, é buscar socorro no Senhor com o coração humilde e quebrantado. Alcançaremos esse socorro e o perdão. Rapaz, olha aquela mulher ali na casa do lado. Ai, complicou, bonita demais. Pessoal, o que devemos também observar, algo muito interessante que devemos aprender. E Davi, depois de fazer todos esses erros, o seu coração continuou endurecido. Esse arrependimento não foi assim naturalmente. E aí corremos o risco, talvez Davi poderia ter pensado que tudo que ele fez até aqui deu certo, Deus abençoou ele em tudo. Talvez ele inconscientemente pensou que Deus ia relevar aquilo ali por ele ser um soberano, estava dando tudo certo na vida dele. Deus iria relevar, Deus não iria
ele ia cobrar esse erro, esse pecado, castigar, e ele ficou com o coração endurecido. Então, nós devemos atentarmos para isso, perder a sensibilidade do erro, do pecado e achar que tá bom assim mesmo. Foi necessário, pela misericórdia de Deus. Deus enviou o profeta Natan até ele. E aí não tem como a gente detalhar, e ali ele contou uma parábola e apontou o dedo para Davi. O homem de Deus apontou o dedo e falou: olha, Davi, você é esse homem que errou e que pecou. Deus o corrigiu naquele momento. Aí ele caiu em si. Ele caiu em si do seu erro. Aí sim, Deus teve misericórdia de Davi em alertá-lo sobre o seu pecado. Ele caiu em si e falou: pequei contra o Senhor, errei contra o Senhor. E olha só como que o profeta Natan falou aqui em 2 Samuel capítulo 12, versículo 9, diz assim: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, fazendo o que é mal diante dos seus olhos. Olha só, sempre há um porquê do pecado. A Bíblia está dizendo que ele havia desprezado a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor. Então, ele caiu. Tópico 3, as fontes das tentações. Quais as principais fontes das tentações? A palavra tentação no grego significa pirasmos, que também pode ser traduzida como teste. Teste e tentação são os dois lados de uma mesma moeda. A vida, ela é cheia de testes, desafios, e cada um deles é um potencial para se tornar uma tentação. Quando o seu coração é instigado para o mal, isso é tentação. Não é pecar, não é fazer. Tentação é pensar a respeito e ponderar isso no seu coração. Entenda, Deus não envia tentações, ele envia provações. Leia comigo Tiago 1, do versículo 14 ao 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. A vitória, então, começa com a compreensão de como a tentação vem. Ela vem quando respondemos de maneira errada às provações. Mas há uma esperança, e está escrito: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação será também o escape para que a possais suportar, que está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 13. E esse escape é Jesus. Ande com ele, ande no Espírito, para que você não venha cair nas tentações. É verdade, porque todos somos tentados. E principalmente no mundo que estamos vivendo hoje, as opções são inúmeras, através daquilo que nós vemos, daquilo que ouvimos, assistimos. Mais do que nunca, não podemos baixar a guarda e nem aprender com essa situação de Davi. Em nenhum momento abrir mão daquilo que nos torna vigilantes, abrir mão da palavra de Deus, abrir mão da igreja do Senhor, estar em família, e é a igreja de Jesus, não abrir mão da oração, estar vigilante e amar a Deus sobre todas as coisas, para não cair neste mesmo erro de Davi. Para a glória de Deus, Davi então se arrependeu, e se arrependeu profundamente, e foi um processo. Aprendemos também com Davi, através da sua atitude de se lamentar profundamente. Ele, como soberano, ele rolava no chão do palácio e gritava e pedia a Deus misericórdia. Daí veio o Salmo 51. Aprendemos também com isso. O verdadeiro arrependimento traz constrangimento, traz uma profunda tristeza e um propósito de mudar e voltar atrás e nunca mais praticar o que foi praticado. E o verdadeiro arrependimento tem como base 3 fundamentos. É a razão, que o arrependimento ele gera mudança de mente, uma metanoia. As suas razões, aquilo que você pensa, tem que ser mudado. Aquilo que você achou que estava certo vai ser mudado a partir do momento que você avaliar aquilo que você fez. O segundo é a emoção. Isso fala da tristeza. É a tristeza que Deus envia, que está escrito em 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A ausência desse sentimento, da emoção, faz você pecar e depois não sentir nada por esse pecado, por aquilo que você cometeu. E o terceiro fundamento é a vontade. Isso fala sobre escolha, sobre arbítrio, fala de atitude a ser tomada. A pessoa dá meia volta àquilo que ela cometeu e começa a fazer a coisa certa e abandona o erro, né? Mas e depois de tudo isso, o que nós podemos fazer? Seguir o caminho da justiça, da verdade e do acerto, conforme escrito em Provérbios 8:20. O Senhor perdoou Davi porque ele encontrou em Davi um coração sincero, arrependido, que estava disposto a mudar e fazer o correto a partir dali. Então o Senhor encontra o verdadeiro arrependimento e concede, pela graça e misericórdia, o perdão a Davi.
Como a gente pode viver uma vida livre das tragédias? Cada fato registrado nas Escrituras tem a intenção de ensinar a gente. Paulo diz que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O salmista orou no Salmo 19 que o jovem vai ser purificado. Ele faz a pergunta: como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. O apóstolo João diz que os jovens são fortes e já venceu o maligno, porque a palavra de Deus está em nós. Vejam, essa verdade clara das Escrituras mostra que o jovem cristão vai viver uma vida que agrada a Deus e vai evitar as quedas se ele obedecer a palavra de Deus. Só existe uma única forma de você fugir da queda: é você obedecer em tudo a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. É viver uma vida santificada pela palavra, uma vida que agrada a Deus, uma vida que gosta de passar tempo orando, estudando as Escrituras, que gosta de estar com o povo de Deus. Esses ambientes e essas práticas contribuem para o nosso crescimento, nossa edificação e para uma vida de santidade e de pureza. O poder da palavra de Deus, quando é obedecida, quando entra em nós como a espada que vai até juntas e medulas, que é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do coração, pode purificar o nosso ser, pode produzir arrependimento e quebrantamento e pode fortalecer o nosso homem interior para que a gente diga não ao pecado. Não importa as circunstâncias, se você amar a Deus e se você propor no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo, você viverá uma vida santa, sem queda e vai agradar a Deus em todas as coisas. Deus abençoe vocês. Davi se arrependeu profundamente, Deus conhece o coração. Davi também acreditou nesse perdão do Senhor, porque muitas vezes a pessoa comete erro, comete um pecado e ele mesmo não se perdoa. Ele não acredita no perdão do Senhor e ele mesmo se cobra, ele fica se cobrando demais. Nós temos que saber que nós temos um advogado que intercede por nós. Decorrer da história, vemos e aprendemos com Davi que ele acreditou nesse perdão. E o interessante de toda essa história de pecado, de arrependimento, depois de tudo isso, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Não porque ele era um homem perfeito. E nós estamos vendo exatamente isso hoje. Ele também errou, ele também pecou. Exatamente porque por essa capacidade de se quebrantar, de se arrepender, se voltar a Deus. Imagine essa história, um soberano, Davi foi um rei soberano e quando pecou, ele confessou seu pecado. A história diz que no palácio tirou suas vestes reais, ele chorava e gritava perante o Senhor. Os seus súditos ficavam assim impressionados com a atitude de Davi naquele momento de angústia, de arrependimento. E aí o filho do pecado que nasceu estava ali doente e o Senhor falou: não, ele não sobreviverá, ele morrerá. Mesmo assim, Davi insistiu com Deus e o menino morreu e Davi chorava e buscava a Deus, e nós vemos isso profundamente no Salmo 51. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que desespero, para onde irei da tua face, Senhor? Nós encontramos isso, Davi. Deus não suportou, vamos dizer assim, tamanho quebrantamento e arrependimento, perdoou o seu servo e houve ali um recomeço, com Davi, e houve então, depois de tudo isso, uma alegria do recomeço. Mas também nós não podemos ignorar uma realidade, a realidade das consequências. Houve consequências, Deus o perdoou, o restaurou, ele recomeçou, mas as consequências daquele erro de Davi foi trágico. Fala pessoal, vim aqui abrir o coração e ser real com vocês. Eu errei feio. Pequei contra o Senhor e reconheço isso, mas estou arrependido de verdade. Então fica o recado, vigia, porque pecado é coisa séria e derruba mesmo.
Então é isso, jovens. Nessa aula aprendemos que devemos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E é aí que vamos ter a proteção e estar no propósito de Deus. Jovens queridos, nós temos uma promessa na palavra de Deus que nós venceremos toda e qualquer tentação. Então faça a sua parte, esteja no lugar certo, que é na presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus, da dependência de Deus. Não brinque com o erro, não brinque com o pecado. Não pense que você vai vencer por si mesmo, mas confie no Senhor, fuja do pecado, do erro, que o Senhor garantirá a vitória. Que Deus te abençoe ricamente. E agora chegou o nosso momento tão especial, o momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente compreendeu o assunto que foi passado na lição de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: por que é importante estudarmos os erros de Davi? Alternativa A: para provar que até os grandes líderes bíblicos também falham. Alternativa B: para mostrar que Davi foi perdoado e por isso não sofreu consequências. Alternativa C: para sermos alertados e preparados a não cometer os mesmos erros. Ou alternativa D: para aprendermos que no final os erros sempre superam os acertos. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa dessa pergunta com certeza é a alternativa C, para sermos alertados e preparados a não cometer os mesmos erros. Segunda pergunta: como podemos vencer as tentações segundo os princípios bíblicos? Alternativa A: confiando nas promessas de Deus e crendo no seu livramento. Alternativa B: procurando nos distrair com outras atividades quando a tentação vier. Alternativa C: evitando situações difíceis até que a tentação desapareça sozinha. Ou alternativa D: confiando apenas em nossa força de vontade para resistir ao mal. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo se esgotou. E se você respondeu alternativa D, confiando apenas em nossa força de vontade para resistir ao mal, meus parabéns, você errou. Porque a resposta certa, com certeza, é a alternativa A, confiando nas promessas de Deus e crendo no seu livramento. Terceira pergunta: quais são as 3 fontes principais de onde procedem as tentações? Alternativa A: do medo, das emoções humanas e da falta de fé. Alternativa B: da ignorância espiritual, do passado e da influência da família. Alternativa C: dos estudos acadêmicos, das provações de Deus e da falta de oração. Ou alternativa D: do diabo, do mundo e da carne. Vamos lá, mais uma vez, você já sabe.
Muito bem, o nosso tempo acabou. Espero que tenha respondido no chat e tenha colocado a letra D, que é a resposta correta, do diabo, do mundo e da carne. Quarta pergunta. O que abriu a porta para a queda de Davi? Alternativa A, o cansaço das batalhas anteriores, que exigiam um tempo de descanso. Alternativa B, a escolha de ficar em casa, ocioso e fora do seu lugar de missão. Alternativa C, a solidão emocional causada pela ausência de amigos fiéis. Ou alternativa D, a rotina espiritual enfraquecida pelos problemas da realeza. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo se esgotou e com certeza a alternativa certa dessa pergunta é a alternativa B, a escolha de ficar em casa, ocioso e fora do seu lugar de missão. Vamos então agora para a nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: o que Davi passou a experimentar após ser perdoado por Deus? Alternativa A, a verdadeira alegria, como descrita no Salmo 32. Alternativa B, o distanciamento de Deus como uma forma de prova espiritual. Alternativa C, o esquecimento total das suas responsabilidades como rei. Ou alternativa D, uma paz enganosa que o levou ao comodismo. Vamos lá, pela última vez, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa da nossa última pergunta, com certeza, se você escolheu a alternativa A, meus parabéns, você acertou, pois ele experimentou a verdadeira alegria, como descrita no Salmo 32. E foi isso, jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham acertado todas as perguntas e tenham compreendido um pouco mais o conteúdo que foi passado aqui na aula de hoje. É isso, fiquem na paz. Senhor Jesus, eu peço a proteção sobre a vida de cada jovem que nos ouve. Guarda-os do mal, guarda-os da tentação. Dê a eles, Senhor, o escape e também o discernimento para que possam entender, meu Deus, e não abrir mão da Tua palavra. Amém. Abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tchau, Deus jovens. abençoe. Deus abençoe. Tchau. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? E estamos aqui para mais uma aula. Vai, meu filho. Você não entrou logo se apresentando, não falei que ia ser assim? Aí, assim. No seu tempo, no seu tempo. Notificações. É isso aí, pessoal. E hoje... Vai! No final. Flertar... Eita. A resposta dessa pergunta está na forma e como respondemos as... Rapaz, gravar com a Kátia é uma diversão. Só Deus tem misericórdia. Quem não ri? Aí. Tadinho, vai explodir. Aqui, ó. Fazendo. Soltou a língua, fala, meu filho. Ou seja, ele estava oneroso. Gustavo nem isso faz, ó. Tá aqui se soltando por causa da minha esposa. Tudo pra ela é brincadeira. Eu não tô fazendo nada. Aí. Quem vai aguentar? Quem aguenta uma coisa dessa? Gente, eu vou no banheiro. Dá glória a Deus, pastor. Nessa hora? Ah, pastor, dá glória a Deus. Você tá gravando, não tá? Tô gravando. Oxi! É verdade. Posso continuar? É verdade, mas é verdade. É verdade. O joinha assim. Já é. Vamos lá. Então... Que situação. Agora... Da aula, meu filho. Só tá no início, já tá começando, vai. Forma como respondemos assim, está... Eita! Tentações. Não, tá aqui, mas é porque a minha língua não tá conseguindo. Fala, mãe. Relaxa, fala. Deuteronônimo. Não. Não, agora eu vou deparar um pouquinho. Esse negócio não tá legal. Ele não quer lá.
Corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?